Olá pessoal, vim aqui falar sobre a semana 1 do PET 4 de Geografia do nono ano, tá? O tema é os fluxos populacionais da globalização. Bom, aqui no textinho ele quis falar sobre migração. Então lembrar, migração seria esse fluxo de pessoas saindo de um lugar e indo para o outro, tá? Aqui ele trouxe dois mapinhas, que seria o primeiro aqui de 1830 a 1914, que dá para perceber claramente que são os europeus vindo para esses outros países, principalmente os países aqui da América. Imaginar que nesse período vários países tinham acabado de ficar em independência, alguns ainda estavam sendo, então assim, você tinha muita oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Já aqui por volta dos anos 2000, começa a acontecer o contrário. Com os países mais estabelecidos, com as condições de vida melhores, como aqui na América do Norte, Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa, a Austrália, eles passam a receber os imigrantes, no caso. Então as pessoas elas estão saindo dos países mais subdesenvolvidos e indo para os países desenvolvidos. E aí começa a ocorrer dois problemas, que são do racismo, que está estruturado na questão de cor, tá? E a xenofobia, que seria essa aversão aos estrangeiros, a pessoa estrangeira, a sua crença e o seu modo de vida. Então, assim, por si só você já consegue perceber que o brasileiro ele tem um costume de vida diferente do europeu, da mesma forma que o africano ele vai ter um costume de vida e traços físicos diferentes do europeu e assim em diante. Os asiáticos também, o restante da América Latina, os países latinos. Então assim, você vai, quando eles chegam na Europa, você vai notar claramente uma diferença do que era comum até ali. E isso acontece também nos países ali, como os Estados Unidos e o Canadá, que foi um país onde a maioria ainda são de brancos europeus, tá? Eram, né? Isso está mudando ao longo do tempo, assim, a população latina e a população preta já está crescendo bastante nos Estados Unidos e tende a passar a população branca de lá. Aí eu trouxe aqui alguns dados só para referenciar. Sobre a Europa, a gente vê que os países de origem, a maior parte são da Síria, então é um país que vive em conflito há um longo tempo. Em segundo aqui está Kosovo, mas Kosovo no caso é um país europeu, mas ele não é independente. Então por ele não ser independente, ele vive em disputas territoriais, em disputas militares mesmo, e aí por isso tem essa questão da locomoção das pessoas de lá. E aí em terceiro está o Afeganistão, também é outro país que vive, tem um histórico longo de conflitos. E aqui a gente percebe que a maior parte ela pede requerimento para ir para a Alemanha. Como pode perceber, a barrinha aqui da Alemanha ela é bem maior que a barrinha dos outros países, tá? Então, assim, alguns países eles tentam dificultar esse acesso, por isso que alguns, como aqui Noruega, Finlândia, é bem pouco, esse daqui que eu esqueci, Tchecoslováquia, República Tcheca, também são países que são bem rigorosos, são mais conservadores, então eles restringem ao máximo mesmo, então, assim, eles até têm cotas, por exemplo, por ano a gente vai receber 100 refugiados. Então, quando atinge essa cota, você não recebe mais. A Alemanha já é um país um pouquinho mais aberto, tem uma ideia mais liberal. Aí a gente pode ver aqui também imagens de como são a travessia deles. Ó. Muitas dessas travessias também são a pé, tá? Então, assim, tem lugares aqui, como a gente fala da Alemanha, muitas dessas pessoas elas chegam aqui, tanto na Grécia como na Turquia, e muitos ainda fazem esses caminhos, uma boa parte a pé. Então eles vão chegando aqui e vão fazendo sua rota a pé até chegar na Alemanha. Alguns outros que não conseguem o visto, o passaporte, no caso, para poder ingressar, eles ficam parados nesse campus de refugiados. Esse daqui é um campo que tem lá na Grécia. Então, assim, as pessoas elas ficam realmente em uma condição de vida muito ruim. Então, elas saem
de seus países por causa de conflitos, por causa de algo que não está sendo bom, em busca de uma condição de vida melhor, e acaba que ela não consegue também, né? Então, assim, você imagina uma pessoa que fica aqui parada esperando sair seu visto, então ela pode ficar ali em tempo indeterminado, então, assim, ela pode é, passar a vida toda dela nessa casinha aqui. Então, assim, é algo bem ruim também, que elas não é isso que elas querem, não é só para viver de custa de ajuda de outros países, elas querem buscar uma condição de vida melhor, que você possa trabalhar, possa estudar, possa ter uma saúde decente e assim em diante. E aí é lembrar também que o, o os europeus, eles fizeram isso por longos anos. Então, assim, a maior parte da escravidão e das explorações foram feitas por os europeus. Então, assim, há muitos desses países, hoje, eles enfrentam algumas dificuldades porque os europeus, há anos atrás, eles estavam lá explorando, fazendo uma política que convém e, assim, deixando que aquele país ficasse na pior nessas situações. Então, assim, acaba que hoje em dia está sendo uma compensação. A Europa e outros países, eles não ficaram tão desenvolvidos à toa, ou por ideia, ou por sorte. Foi também por base da exploração que eles fizeram nos outros países. Então, assim, você pode ver que aqui mesmo no Brasil foi um país que eles têm aí relatos que foi onde rolou mais ouro na história mundial. Então, assim, os europeus se beneficiaram desse ouro, tá? Que foi explorado, que o Brasil não ganhou nada com isso e essa riqueza foi transferida para lá. E assim foi com os outros países também, principalmente até hoje mesmo na África ainda ocorre algum desses casos. E aí outros também que a ONU ela está alarmada com essa expansão da xenofobia e racismo na Europa. Então aqui também entra essa questão dos governos, dos partidos de extrema direita. O que eles têm alegado? Que muitos desses refugiados, ao chegarem na Europa, ao chegarem nesses países desenvolvidos, eles estão roubando os trabalhos e pegando os privilégios que são daquela população. Partindo do princípio que você é da África do Sul e ganha a nacionalidade alemã, você passa a ter direito a todos os benefícios que um alemão tem. Então, quando você recebe aquele benefício alemão, obviamente, alguma pessoa que está trabalhando, ela vai estar gerando um recurso para estar pagando aquele auxílio. E aí, obviamente, isso passa a ser uma pauta dos governos a fim de falar assim, ó, se não deixasse aquela pessoa ela entrar ali, a gente não estaria pagando aquele auxílio para aquela pessoa. E aí você tenta ao máximo cortar as asas dessas pessoas que estão indo para lá. Aí é uma questão até mesmo de humanidade. E saber que muitos desses países hoje têm essa condição privilegiada porque eles passaram a explorar esses países quando eram colônias, tá? Então, assim, acaba que hoje é uma compensação. Não adianta você achar que o que a escravidão ocasionou, que a exploração ocasionou, ela não reflete nos dias de hoje. Então, assim, vários países da África hoje sofrem porque eles não sabem, não conviveram com a não exploração, com a política que seja para você. A política era somente voltada para os benefícios para voltar para a Europa, para o lucro daquela fonte de renda voltar para a Europa. Então, assim, é um país que ficou muito atrasado. E aí hoje aquelas pessoas não conseguem sobreviver basicamente lá, tá? E aí lembrar também que agora em 2020, com essa questão do coronavírus, isso ainda pode aumentar. Lembrar também que essa questão da xenofobia foi um pouco do que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, com Hitler. Ele pregava essa xenofobia contra os judeus. Ele colocava que os alemães eram uma raça superior aos arianos, né? Os brancos alemães, eles eram superiores às outras raças. Então ele falava assim: você é alemão, você tem direito a tal coisa. Aquele ali é judeu, ele não tem direito a isso. Então, assim, você começa a perceber. Então, assim, obviamente, o que é bom para mim eu vou exaltar, e o que não é bom para mim eu vou tentar deixar de lado. E aí começa essa questão do ódio, tá? Perseguir mesmo aquelas pessoas. Então você vai
ter casos em que a pessoa, ela simplesmente ela é perseguida por ela ser estrangeira. Ela não fez nada de ruim, mas ela tá lá e você vai considerar que aquela pessoa ela tá roubando, ela tá prejudicando, que aquele serviço poderia ser de outro. Mas é lembrar que se tem aquele serviço, é sinal que está precisando de alguém para trabalhar. Não significa que ele está roubando aquele serviço. Normalmente, até mesmo essas pessoas que chegam lá, imigrantes, eles vão para serviços que são mais precários, os serviços que os europeus não querem fazer. Então não é uma questão de, ele está roubando. Ninguém quer fazer, ele foi lá e quer fazer e ainda acha ruim. Não tem por que pensar desse jeito, tá? Mas é lembrar que com essa onda do coronavírus e essa crise da economia, a tendência é que isso aumente, já que algumas pessoas vão perder emprego e aí vai entrar a questão das ajudas sociais e dessa questão de achar que o outro está roubando emprego. Isso tende a aumentar um pouco, tá? Agora vamos continuar aqui nos exercícios. A1. Observe os dois mapas do texto da semana e analise as transformações ocorridas em relação ao fluxos globais e população nos períodos representados. Então foi o que eu falei, dos dois mapinhas ali, vocês podem comentar, tá? Sobre o mapinha de 1830 e o outro que é de 2000. A 2. Observe a fotografia e responda. Todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida, de renda na Europa? E aí, vocês têm que pensar. Por exemplo, um exemplo aqui são dos jogadores, dos esportistas no geral. Você pode ver aí que olhar uma seleção, por exemplo, inglesa, francesa, você vê que tem muito negro, tem muito árabe. Então, assim, aquela pessoa, ela era de lá, era nativo de lá? Não, normalmente aqui ou o pai, ou até mesmo ele chegou ali recente, tá? Então, assim, algumas pessoas acabam tendo realmente uma condição de vida melhor, mas isso não reflete que aquilo é a maioria. Então, assim, quando você vê a seleção francesa, tem de 11 jogadores, tem 9 jogadores que são árabes ou pretos, ou africanos no caso, né? Você acha que aquilo ali está refletindo como é a sociedade francesa? Não, aquilo ali reflete como se alguns ali que tem por acaso são propensos ao esporte, são esportistas de alto rendimento, então assim, são bons jogadores, por isso que eles estão ali. Não significa que eles fazem parte de uma adequação à sociedade francesa e por isso que eles estão sendo aceitos. Eles estão sendo aceitos porque são bons. Eu vejo até um caso que é de um jogador de basquete. Ele foi eleito MVP da Liga da NBA na temporada passada. Ele é o Giannis Antetokounmpo. Ele ficava em um desses campos de concentração. E em um desses campos de concentração, um treinador de basquete foi lá e viu que ele era muito alto, né, mais de 2 metros, colocou ele no basquete e começou a ver que ele conseguia se destacar, era um bom jogador. Começou a treinar, ele era nigeriano, ficou num desses campos na Grécia, começou a treinar, e aí alguns times dos Estados Unidos começaram a ver que ele ele era um promissor jogador para a NBA, para o basquete. E aí o que aconteceu? A Grécia, quando soube disso, deu a nacionalidade para ele. Então, assim, ele hoje ele é grego, né, que seria quem tem a nacionalidade da Grécia, mas é uma pessoa que ele passou anos na Grécia, ele não conseguiu ir para a Europa e ao mesmo tempo a Grécia não fez questão dele. E aí, ao ver que ele tinha um talento, ela foi lá e deu esse passaporte para ele. Então, assim, hoje, por exemplo, quando ele vai jogar basquete pela seleção, ele representa a Grécia, mas ele é uma pessoa que nasceu na Nigéria, cresceu na Nigéria e ainda não foi aceito na Grécia, mas só a partir do momento que descobriu esse talento que fosse levar para a NBA. E aí, quando ele vai para lá, agora ele representa esse nome. Então, quando você escuta falar no nome dele, aparece lá grego. Mas não significa que a Grécia aceitava essa pessoa ou fazia questão de que ele realmente fosse. Então, assim, é uma oportunidade que aparece em muitos desses casos, tá? E assim, aí a maior parte realmente vive muito abaixo. Então, assim, os piores empregos são os dos refugiados, os imigrantes. Aqui no Brasil mesmo, teve um caso
de bolivianos que vieram para cá e trabalhavam em regime de escravidão. Eles ficavam, moravam no serviço, trabalhavam mais de 12 horas por dia, eles não tinham direito a salário, eles só recebiam o que... Recebiam não, eles só recebiam alimentos, né, no caso, não recebia dinheiro, só alimentos mesmo, só para sobreviver. Então, assim, isso é natural. É, é, ter essa exploração sobre eles, não é achar que eles chegam e já tem a sua aceitação na sociedade. Assim, e não é natural disso acontecer, mas é natural que tenha ocorrido, mas isso não é o certo que deveria acontecer. E B, em geral, qual a relação da presença de imigrantes na Europa com a xenofobia? Então a gente pode comentar o que falei anteriormente. 3. Leia a reportagem abaixo. Crie uma frase de efeito de negação ao racismo, à xenofobia e de respeito dos imigrantes. Então vocês podem pensar aí e criar uma frase. 4. Trabalhos qualificados provenientes de países desenvolvidos, periféricos, em desenvolvimento, deixam seus países de origem em busca de oportunidades para promissoras de trabalho. Esse fenômeno é conhecido como fuga de cérebro. Diante dessa informação que foi estudada durante a semana, cite algumas consequências dessa fuga de cérebro para o país de origem. Então, quando se fala aqui fuga de cérebro, são pessoas que são altamente qualificadas, que elas vão ganham principalmente a oportunidade para ir para outros países. Então, assim, existe alguém na universidade aqui no Brasil, na faculdade aqui do Brasil. Ela é muito inteligente, ela é muito acima dos demais. Vai chegar uma universidade dos Estados Unidos e oferecer uma bolsa para ela poder estudar, para ela poder morar, pagar o aluguel, pagar um salário, talvez arrumar um emprego para ela ir terminar seus estudos lá. Então, assim, quando você seleciona pessoas altamente qualificadas num outro ambiente, num ambiente mais propício, junto de outras pessoas qualificadas, a chance de sair algo positivo daquilo ali é muito maior do que você deixar as pessoas que são um pouco menos qualificadas no ambiente. Então você seleciona os melhores de cada e leva para o seu país, é óbvio que um ou outro ali ele vai achar algum momento algo que seja positivo para o seu país. Um exemplo também a gente pode ver no futebol. Dá para perceber que os times, por exemplo, da Europa, eles são bem melhores que os times dos restantes dos outros países. Por quê? Eles selecionam os melhores jogadores em cada país e leva lá e monta uma seleção. Acontece o mesmo, só que nessa questão mais de cérebro mesmo, de intelectual, de inteligência, tá? E aí é lembrar que quando essa pessoa muito inteligente ela sai do país de origem, que é subdesenvolvido, e vai para um país desenvolvido, em vez dela estar trabalhando para gerar recursos para o país de origem, ela está trabalhando para gerar recursos para o país onde ela recebeu essa oportunidade. Então, assim, acaba que aqui fica estagnada no seu país de origem e o outro só tende a alavancar, a desenvolver mais. E assim, você é um imigrante, convive com algum imigrante aqui em Minas Gerais, e sim, relate os preconceitos sofridos na chegada ao país. Aqui vocês podem falar, se conhecer também, fale o relato dessas pessoas, e caso contrário, pesquise se for possível os grupos de imigrantes que vivem aqui em nosso estado. Então aqui vocês podem pesquisar e ver qual que é a maior parte dos imigrantes aqui que vivem aqui em Minas Gerais, tá? E aí semana que vem a gente continua, certo?